Senhor presidente desta sessão, desembargador José Roberto, senhora desembargadora relatora Maria de Viges, na pessoa de quem saúdo os demais membros desta corte, senhora representante do Ministério Público, colegas que estão aqui na sala e aqueles que nos assistem pela internet. Eu não sei porque hoje eu estou especialmente nervoso, tem dia que eu estou assim. Mas é verdade, tem gente que não acredita, desembargadora Rosi, que eu fico nervoso, ainda fico nervoso. Desembargador Rômulo, eu estava assistindo a uma sessão, e Vossa Excelência concedeu uma ordem e mencionou as informações do juízo, que informava que o paciente integrava a organização criminosa, o Comando Vermelho. E permitam-me, por gentileza, tocar nesse assunto que tem incomodado muito a questão das informações dos juízes. Porque neste caso aqui, nosso, aconteceu algo que tem acontecido rotineiramente. Apesar do STJ, apesar do STF já decidirem que as informações do juízo não complementam, não suprem a deficiência de uma decisão desfundamentada, por muitas vezes eu já vi aqui nesta corte decisões que, ainda que não se reportassem expressamente as informações, e algumas até se reportaram, trabalharam com os gatilhos mentais que as informações do juízo provocam. Porque o que nós temos visto neste episódio, neste caso específico? Informações que parecem sentenças condenatórias, informações que parecem uma contestação, informações, no caso que eu tive, que parecia o próprio voto do desembargador Rômulo, que o juiz só não disse assim, denego a ordem, mas ele disse, por todo exposto, sugiro a denegação da ordem. Então, nós temos enfrentado esse problema, os colegas que assistem aqui, que participam do julgamento, sabem porque nós debatemos, que as informações dos juízes, muitas das vezes, ela vem praticamente melhor do que a decisão impugnada. Inclusive, se ele tivesse decidido, como está nas informações, nós não teríamos nem chance do habeas corpus. Então, a minha preocupação, e permitam-me um abuso deste advogado aí que já advoga neste tribunal há quase 20 anos, fora o tempo de estágio, de nós discutirmos, até que na resolução específica, porque esse tribunal tem uma resolução que trata das informações dos juízes, que constasse lá que na recomendação, quando prestasse as informações, que ele se limitasse a informar objetivamente que lhes foi solicitado, e não fazer uma contestação, ou por via até indireta, uma espécie quase de voto da ordem impetrada. E inicio assim essa preocupação e compartilho com Vossas Excelências, e peço até venha por isto, mas é uma preocupação de toda a classe da advocacia, e a advocacia, como uma atividade essencial à administração da justiça, ela tem que trazer para os tribunais os problemas que atingem a advocacia. Porque quando se atinge a advocacia, senhores desembargadores, se atinge o jurisdicionado. Porque como o tribunal não pode agir, os juízes não podem agir de ofício, somos nós, advogados, a voz do jurisdicionado. Então, quando se atinge a advocacia, se atinge direta e indiretamente aquela pessoa que é o merecedor do serviço jurisdicional, que é o cidadão atingido nos seus direitos. Dito isso, iniciemos, Excelências, a nossa impetração propriamente dita. O caso, este HC, ele visa a revogação total ou parcial de uma decisão do juízo da vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que aplicou medidas cautelares ao paciente. O paciente, ele é um contador, ele tem um escritório de advocacia, e na madrugada do dia 8 de julho, ele conduzia o seu veículo, uma Hilux, e atropelou, inclusive as imagens dizem, atropelou uma pessoa que vinha na via de rolamento, juntamente com mais 4, aquele pessoal que eles andavam 4 do lado. O carro dele na lateral bateu numa, que como é um carro forte, pesado, jogou ela em cima das 3 que vinham, e acabou morrendo a moça atropelada, e 3 ficaram levemente feridos. E aí houve a investigação, ele em estado de choque, ele se retirou para evitar a situação de flagrante, isso na madrugada do sábado. Na segunda-feira ele veio até este escritório, desembargadora Kedma, aqui, bem aqui na minha frente,
à tarde para que eu o apresentasse na delegacia. E o que aconteceu, desembargadora Nazaré Gouveia? Enquanto ele estava aqui no escritório, a polícia invadiu a casa dele, levou a namorada e a sogra que estavam na casa. Essa informação é importante, desembargador Altemar. Por quê? Porque eu iria só apresentar, eu iria entrar em contato com o delegado para levar o cliente. O que eu fiz diante desse abuso? Eu entrei com HC preventivo e um HC para pedir a nulidade ou a ilicitude do depoimento da mãe, da sogra e da namorada, porque elas foram levadas e prestaram depoimento. E no HC eu relatei esse abuso da autoridade policial. E essa informação é tão interessante, doutor Rômulo, porque em represália, sou eu que estou dizendo, mas o contexto me permite afirmar, o delegado pediu a prisão do paciente. Já colocou lá para o homicídio por dolo eventual, em circunstâncias que não tem nada além do suposto, e isso está sendo apurado, excesso de velocidade. Não tem embriaguez, não tem droga, não tem nada. Ele ia na via e alguém ia fora da via e ele acabou atropelando de madrugada. Esse é o contexto. E por conta disso, eu fiz acompanhamento, diligência e descobri que ele pediu a prisão preventiva no plantão, exatamente para eu não ter controle, mas como eu sou diligente, nós identificamos. Eu fiz a diligência e a juíza do plantão não decidiu, porque eu expliquei para eles numa petição, e a juíza do tribunal do júri foi no dia seguinte, no momento que ela recebeu, ela não decretou a preventiva e aplicou as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico. Nesse contexto, três são as ilegalidades que nós identificamos aqui. A primeira ilegalidade, desembargador Rômulo, desembargadores julgadores, está na aplicação de ofício das medidas cautelares. Por que eu digo de ofício, doutora Nazaré? Porque o delegado não pediu alternativamente medidas cautelares, ou a prisão ou medidas cautelares. Ele pediu a prisão preventiva. E a juíza entendeu que não era o caso de prisão e aplicou de ofício, violando o artigo 282, parágrafo 2º do CPP, com a redação que todos nós sabemos que foi alterada pela Lei 13.964 de 2019, a famosa Lei Anticrime, que diz expressamente que as medidas cautelares, assim como a prisão preventiva, no curso da investigação, elas só serão decretadas a pedido do MP ou da polícia. Então, neste caso, não houve pedido alternativo, portanto, nós entendemos que houve uma imposição de ofício da medida cautelar, das medidas cautelares. E aqui, doutora Nazaré, permita-me me reportar a Vossa Excelência, porque eu tive um caso semelhante em que houve aplicação de medidas cautelares de ofício, porque não foi pedido alternativamente, aplicação de monitoramento eletrônico, e eu impetrei um HC que foi distribuído aí sob o número 081 266638 de 2020, e Vossa Excelência estava no plantão, concedeu a liminar, e a desembargadora relatora, a desembargadora Vânia Bittar, concedeu a ordem confirmando a liminar, repito, é o HC 081 2666-38-2020. Caso virtualmente semelhante que este tribunal julgou, um HC da minha autoria. Então, a primeira ilegalidade é exatamente a imposição de medidas cautelares ex officio. A segunda ilegalidade diz respeito à falta de fundamentação individualizada das medidas cautelares. Os juízes, eles costumam aplicar medidas cautelares de forma genérica. E o Código de Processo Penal, inclusive com a modificação da Lei Anticrime, diz que as medidas cautelares elas devem ser aplicadas e fundamentadas de forma individualizada, doutora Kedman. O juiz, por exemplo, quando ele aplica monitoramento eletrônico, ele tem que dizer de forma individualizada por que ele aplica o monitoramento eletrônico. E essa justificação não pode ser para garantir a eficácia das outras medidas, não pode. Inclusive, o STJ, em vários julgados, e aqui eu cito o HC 231817, ele já decidiu que o monitoramento eletrônico não pode ser aplicado automaticamente para garantir a eficácia das outras medidas. A resolução 417 do CNJ, que regulamentou melhor essa matéria, ela tem um anexo. Lá no anexo está dito que o monitoramento eletrônico
ele não pode ser aplicado para garantir a eficácia de outras medidas. Ele pode ser aplicado quando evidentemente necessário para garantir a ordem pública, a instrução criminal, a conveniência e a aplicação da lei penal. É só essas 3 hipóteses. Então, neste caso, não houve fundamentação individualizada e tanto é, desembargadores, que a decisão aplicou ao paciente uma medida que não existe no Código de Processo Penal, no 319, em lugar nenhum, que é a proibição de deixar comarca em que reside sem autorização judicial. Ora, quando se fala de fiança, existe a hipótese de que o beneficiado com a fiança ele possa ficar por até 8 dias fora da comarca. O Código de Processo Penal no 319 diz que o beneficiado com a medida ele não pode sair da comarca quando a permanência dele for necessária à investigação ou ao processo. No caso, o que a juíza fez? Aplicou a medida para que ele não saia da cidade, ou seja, aplicou uma prisão sem muros. Eu me lembro aqui, eu sempre digo quando eu vejo essa medida, do episódio, do desenho, que eu acredito que os senhores assistiram, doutora Rosi, da Caverna do Dragão, e que lá, toda vez tinha um episódio interessante, uma mensagem, e tinha um episódio que se chamava Prisão Sem Muros, que era um cavalheiro, que era um herói, traiu a sua tropa e foi amaldiçoado, virou um monstro, e tinha que, para quebrar aquela maldição, uma jovem bonita, quase a história da Bela e a Fera, tinha que pelo menos dar um beijo nele para quebrar, só que todos tinham medo, então ele vivia, doutora Kedman, numa prisão sem muros. Aqui o que nós temos, uma prisão sem muros, ou uma prisão municipal, ou seja, nós temos prisão preventiva, prisão domiciliar e prisão municipal, doutora Nazaré, porque ele está preso nos limites de Ananindeua. E como ele tem um monitoramento eletrônico, ele só pode vir até aqui ao meu escritório, porque o meu escritório é do lado do Shopping Castanheira, do outro lado é Belém. Se ele atravessar para o shopping, dispara a tornozeleira eletrônica. Vejam o absurdo dessa medida. Ela não disse, olha, ele pode se movimentar por até 8 dias e depois ele tem que se localizar na sua casa, ou se ele precisar de mais dia, pedir. Não, disse claramente, e está configurado o aparelho dele, que ele não pode sair de Ananindeua. Então, ele não pode passar por limite de Marituba nem de Belém, porque dispara, doutora Kedman, a tornozeleira eletrônica, registra a violação, a CEAP informa para o juiz, se o juiz não tiver cautela, decreta prisão preventiva. Olha a medida drástica para um paciente que é contador e que se envolveu num acidente de trânsito. Importante dizer que até hoje, o acidente foi dia 8 de julho, até hoje não foi concluído o inquérito. Eu poderia até acrescentar o excesso de prazo como razão de pedir, mas não vou fazê-lo. Mas até hoje o inquérito não foi concluído, ou seja, ele está desde julho com medida e o inquérito não foi concluído. E a terceira ilegalidade, senhores, de respeito à desnecessidade e à desproporcionalidade do monitoramento eletrônico. Eu tenho sido um crítico da aplicação automática do monitoramento eletrônico, porque não há uma medida mais agressiva à dignidade da pessoa humana do que o monitoramento eletrônico. A pessoa ainda está sendo investigada no inquérito. Qualquer um de nós que avistar uma pessoa com monitoramento eletrônico vai fazer o juízo de valor negativo daquela pessoa. Nós não vamos pensar, não, acho que é inocente, está respondendo em liberdade. Não, é perigoso, é condenado, deve ir para a justiça. Então, por todas essas mazelas, esse juízo moral de culpabilidade que uma tornozeleira eletrônica impõe numa pessoa, é que nós precisamos refletir e deixar que essa medida seja aplicada somente nos casos absolutamente necessários. Naqueles casos em que, se a pessoa não for monitorada, doutora Nazaré, ela vai ter um estímulo para praticar condutas criminosas. Então, nesse contexto e por todo exposto, o que nós pedimos é a concessão da ordem para revogar totalmente a decisão impugnada, porque é aplicada de ofício, ou para revogar parcialmente no que diz respeito à obrigação do paciente sempre pedir autorização judicial para se sair da comarca, e especificamente em relação ao monitoramento eletrônico pela absoluta desnecessidade. É o pedido do impetrante. Tenhamos todos uma abençoada semana.